Deus. Estamos no 12º domingo do tempo comum. O texto bíblico de hoje, no seu aspecto histórico, ele é bastante fácil de nós entendermos. Não há muita dificuldade, é um texto bíblico conhecido, mas vamos pegar aqui alguns detalhes somente hoje para trabalharmos um pouco a nossa reflexão. Primeiro que Jesus estava em uma região, a região da Galileia, onde ele tinha realizado ali os primeiros milagres. Jesus tinha chamado os discípulos ali na região da Galileia. Então, no meio da região da Galileia tem um lago. É um lago muito grande que quando você está em determinados lados do lago, quando você olha para o outro lado, você não enxerga fim. Então, é um lago, água doce, mas você não vê fim. O nome deste lago depende do lado do lago que você está. Então, este lado recebe vários nomes, dependendo do lado onde você está. Então ele recebe o nome de Mar da Galileia, ele recebe o nome de Lago de Tiberíades, é tudo a mesma região que está ali. Então é um lago, mas por ser tão grande era chamado de Mar da Galileia. Então, Jesus está nesta região onde ele fez os primeiros milagres. Chamou os apóstolos ali. As pessoas já tinham ouvido, já sabiam, já testemunharam milagres que Jesus realizava. Então tinha multidões que já iam atrás de Jesus para querer ouvi-lo, para querer seus sinais, para querer seus milagres. E aí tinha ali uma multidão que estava com Jesus. Jesus, depois de ter trabalhado com os apóstolos, com o povo, estavam cansados. Aí então os apóstolos viram e falaram: vamos para o outro lado do Mar da Galileia. Vamos para outra região, onde nós vamos descansar um pouco. E aí pegam Jesus do jeito que ele está. Não dá nem Jesus se trocar direito, se arrumar. Não. Vamos, Jesus, vamos estar uma multidão aqui. Vamos para dentro do barco, vamos. Põe Jesus no barco e vai para o meio do Mar da Galileia. Chega a noite, Jesus está lá no travesseiro, dormindo, descansando, porque foram para descansar. As ondas começam a agitar o barco. Os ventos começam a soprar, aqueles homens começam a ficar tudo medroso, e aí o vento, aí a onda, aí o vento. As ondas começam a entrar dentro, porque é interessante isto, como o Mar da Galileia é um lago, mas é muito grande, como eu disse, você está dependendo do lado que você está. Deixa eu esclarecer, geograficamente isso é importante. O que acontece? Nós temos o Rio Jordão. O Rio Jordão, o mapa de Israel, é um mapa, vamos dizer assim, compridinho. O Rio Jordão começa aqui em cima, vai descendo. O Rio Jordão se torna o Mar da Galileia, depois volta a ser Rio Jordão, vai descendo, e se torna o Mar Morto. Então, o mesmo Rio Jordão que Jesus foi batizado, se torna o Mar da Galileia, volta a ser Rio Jordão, se torna o Mar Morto. Dependendo do lado que você está aqui do lado do Mar da Galileia, você olha, é tão grande que você não vê fim, parece um mar. Por isso que quando entram nas águas, a depender do vento, tem ondas. Ondas que não é mar, mas tem ondas pelo tamanho. E aí também, estas ondas e o vento começaram a entrar água dentro dos barcos daqueles discípulos. Ficaram com medo. Estava de noite, Jesus já estava no travesseiro lá dormindo.
com medo, vão lá cutucar Jesus. Jesus, acorda, Jesus. O vento, o medo, o mar, as ondas. Jesus acorda. Ei, por que vocês estão aqui me acordando? Estava dormindo tão bom. Vocês não têm fé, não? Por acaso vocês não têm fé? E aí diz para o vento e para as ondas: cala-te, silêncio. E as ondas se acalmam. Quando ele faz isso, aqueles discípulos que estavam com medo das ondas e do vento, passaram a ter medo de Jesus. O texto diz, e eles ficaram com medo agora. E se perguntavam, quem é este que até o mar faz silenciar, até os ventos faz acalmar? Então o medo que eles tinham do vento, agora passaram a ter medo de Jesus, perguntando, quem é este? Queridos, este é o contexto histórico, fácil de nós vermos. Mas agora vamos aprofundar para algumas questões teológicas. E hoje o padre vai fazer algumas pinceladas de alguns aspectos do texto para nos ajudar a perceber alguns pontos. Porque tem muita coisa aqui, é um texto simples, mas é um texto muito profundo. Mas eu quero trabalhar alguns pontos deste texto. O primeiro deles é que aqueles discípulos já conviviam com Jesus. Já estavam, as multidões estavam, os discípulos já conviviam com Jesus, a ponto de ter intimidade com Jesus, de dizer assim, não, Jesus deixa a multidão, vamos para o barco. E Jesus, do jeito que estava, foi para o barco para irem descansar. Só gente que tem intimidade, que tira o outro de uma reunião, do meio do povo. Se não tem intimidade, fosse falar para Jesus, ô Jesus, vamos, Jesus já dava, sai daqui, eu estou aqui com o povo, sai. Mas é alguém que tem intimidade para conduzir Jesus lá para o barco. Os discípulos conheciam Jesus, viviam com Jesus, mas fica claro que apesar de estarem anos com Jesus, não conheciam profundamente o coração de Jesus. Isso não, estavam anos ali já com Jesus, mas a ponto de terem medo, a ponto de não terem tanta fé, a ponto de as ondas começam a agitar, eles vão lá, chamam Jesus e dizem, mas que fé que vocês estão tendo? E aí quando Jesus faz o milagre, eles começam a ter medo de Jesus. Isso por quê, queridos? Porque ainda não conheciam profundamente Jesus. Isso daqui para nós é importante, porque não é o fato de nós estarmos na igreja às vezes 10 anos, 20 anos. Tem gente que está na igreja e o orgulho da pessoa é dizer, não, eu estou na igreja já há 30 anos. Grande porcaria. Está achando que você é bonzão? Grande porcaria. Porque se está há 30 anos na igreja e o coração ainda não conhece Jesus, está longe. Os discípulos estavam com Jesus, mas ainda não conheciam. Então o primeiro ponto, não é o tanto de tempo que você tem na igreja, que está dizendo que você é alguma coisa, que você conhece Jesus, que você acha que é mais que os outros. Pode parar com essas coisas, hein? Porque tem gente que chegou ontem, que tem mais fé que você, que está há 30 anos. Então para com palhaçada. Essa é a primeira lição para nós aqui. Não ficarmos achando que o nosso tempo de igreja fala alguma coisa. Às vezes não fala nada. Qual é a intimidade com Jesus? Qual é o coração com o coração? Ontem, anteontem, teve uma pessoa nossa querida aqui, né? Opa, foi ontem que teve a primeira comunhão. Terminou a primeira comunhão, estava conversando com o povo, o povo estava indo embora. Uma das pessoas, isso aqui foi tão bonitinho, tão fofo. A pessoa falou assim para o padre, mas padre, o senhor acha que eu posso vir na semana da liturgia? Eu falei, claro filho, porque você vai estar trabalhando, alguma coisa? Não padre,
é que eu estou voltando agora. Será que eu posso ir? Ai, que coisa fofa. É claro que pode, às vezes está voltando agora para a igreja, tem mais fé do que a gente está há 20 anos na igreja e faz tudo esculachado. Olha para quem está do teu lado. Às vezes está 10 anos aqui tudo esculachado, hein? Não adianta daqui, E olha que coisinha mais linda. Por quê? Porque ainda que estivesse ali meio com medo, será que eu posso vir? Olha que coisa, não é? Não é o tempo que mostra a intimidade com Jesus. A intimidade é necessária para o coração realmente ser de Deus. Então, esta é a primeira coisa que a gente vê desse texto bíblico. Uma segunda coisa interessante é que surgiram as ondas, surgiram os ventos, e nesta hora, os discípulos morrendo de medo, foram atormentar Jesus, que parecia que estava dormindo. Jesus estava lá no travesseiro. E talvez no coração daqueles discípulos, né? Mas cadê Jesus? Está uma onda, está uma tempestade, os ventos estão... Cadê Jesus? Parece que está dormindo lá. Vamos acordar ele, que ele não está vendo nada. Acorda, Jesus, e corre para Jesus. Agora acorda, Jesus. Ei, o vento. Jesus acorda ali. Silêncio, vocês não têm fé. Bom, aqui nós vemos alguns detalhes. Tem gente que na hora dos ventos, das tempestades, dos problemas, é nessa hora que viva, mas cadê Jesus? Ai, se Jesus me amasse mesmo, eu não estaria passando por isso. Ai, Jesus está onde? Você está dormindo, Jesus, você não está vendo eu aqui, não. Olha os ventos que eu estou enfrentando, cadê? Está dormindo. E nessas horas vem na igreja, achando que vai acordar Jesus. Jesus, agora, ei, acorda, eu estou aqui, o vento. E é nessas horas que agora eu vou voltar para a fé, agora eu vou lá para a igreja, porque Jesus está dormindo comigo. E vem para a missa, achando que Jesus estava dormindo, daí está lá. Vamos ver alguns detalhes aqui. Jesus conhece tudo, sim ou não? Jesus sabia que o mar ia agitar e os ventos iam soprar forte, sim ou não? E por que Jesus deixa isso acontecer? E aí, São Beda, ele é muito sábio, tem uma coisa tão engraçada. Ele diz assim: Jesus permite os ventos e as tribulações, ele permite isto acontecer para que os discípulos possam crescer na fé. As tribulações só são permitidas por Deus para que os discípulos cresçam na fé. E aí São João Crisóstomo vai falar assim, olha que interessante. Aí São João Crisóstomo, junto ali com essa interpretação de São Beda, São João Crisóstomo fala assim: mas Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, e Jesus sabia que ia provar a fé dos discípulos, para ver se os discípulos estavam com fé grande ou não, que Jesus pega, e Jesus sabendo tudo, os discípulos estavam ali no meio da multidão, Jesus no fundo é quem conduz os discípulos para o meio do mar, porque a fé dos discípulos seria provada ali no meio do mar, para que ninguém visse o vexame que os discípulos iam passar. Não é? Porque os discípulos teriam a sua fé provada, e para eles não passarem vexame na frente de todo mundo, das multidões, então Jesus leva eles para o mar, e é lá no meio do mar, quando ninguém estava vendo, que Jesus fala: oh, seus sem fé, vocês estão aqui comigo caminhando, não sei o quê, mas cadê a fé de vocês? E Jesus prova ali por conta do vexame que os discípulos iriam passar, e ele sabia muito bem que aqueles eram os discípulos, aqueles que seriam os transmissores, aqueles que transmitiriam a palavra de Deus. Então, para eles não passarem vergonha,
Jesus leva lá para o meio do mar e fala: é aqui que vocês vão ser provados. Passam vexame, claro, não na frente das pessoas, mas passam vexame porque eram tudo com fé pequena, fé morta, fé meia boca. E aí agora nós conseguimos entender algo para nós, queridos. Nós que às vezes viemos à igreja com uma fé meia boca, com uma fé meio mole, que quando vem a tempestade é que a gente vem querer acordar Jesus, que quando surgem os ventos a gente desanima, tem o coração meia boca, cadê Jesus, onde está? É no meio destas coisas que a gente fala: mas por que Jesus permite isto? Por que Jesus não acaba com as tempestades? Por que Jesus não elimina o mal? Você já parou para perguntar isso? Por que Jesus não acaba com as tempestades e com os males? E aqui nós temos uma explicação bíblica. O joio que está perto do trigo não pode destruir o trigo, mas o trigo precisa ser forte. Se o trigo não for forte, não dá para tirar o joio, porque se eu tiro o joio com um trigo fraco, eu pego e atinjo também o trigo. As tribulações, queridos, as crises na nossa vida, elas surgem e Deus permite para que nos tornemos pessoas mais fortes, humanamente e espiritualmente. As crises só surgem, as tempestades Deus permite para que sejamos pessoas mais fortes, mais firmes, a depois conseguir dar a nossa resposta a Deus com a nossa vida. Por quê? Gente mole não vai para o céu. Como eu dizia na outra missa, gente minhoca, olha para quem está do teu lado se tem cara de minhoca, não é? Gente minhoca não vai para o céu, porque como que vai vencer a guerra espiritual? Aí tem gente que vem e fala assim: ai padre, eu estou em crise. Quando a pessoa vem e fala para o padre assim: ai padre, eu estou em crise. Aí eu viro e falo: que bom, ótimo. As crises são ótimas para a nossa vida, porque as crises são turbulências, são agitações que servem para nós crescermos. Se não tem crise, não cresce. Se não há situações de dificuldade, não cresce. Por que Jesus deixa o vento e o mar agitar com os discípulos? Porque Ele quer fortalecer a fé dos discípulos. Ele permite isto para que sejam discípulos fortes. E qual que é o problema da sociedade atual? O problema da atualidade é que nós estamos criando um mundo minhoca. Olha para quem está do teu lado e vê se tem cara de minhoca de novo. Ai não. O pai e a mãe falam um não para o filho. Ai, eu vou morrer. Ai, agora. Vocês, juventude, meus acólitos queridos e crianças desde já. Falou não. Outro dia uma pessoa, um dos acólitos, teve uma situação que eu falei: não. Então eu vou embora para outra paróquia. Eu falei: vai. Foi na reunião dos acólitos. Estou falando verdade ou mentira? Quem estava lá lá na crise que nós fizemos, teve justamente essa: vai, pode ir. Eu não estou aqui para criar minhoca. Eu não quero acólito minhoca, povo de Deus minhoca. Claro que não. Precisamos de gente forte na fé em Jesus. Mas está faltando nós aprendermos a lidar com os nãos da vida, com os nãos ao pecado,
Porque isso vai colocando a gente nessas... Ai, não, mas eu posso pecar sim. Ai, Deus perdoa, né? Ai, mas eu posso continuar tendo uma vidinha medíocre, uma vidinha sem fé, ai, Deus perdoa. E a gente vai fazendo isso, porque começa em casa, com a criança, com o jovem, porque os pais hoje não têm mais tempo. Nós acabamos de fazer um retiro a semana passada com a juventude da Crisma. Os pais não têm tempo para os filhos, porque estão lá trabalhando, e tem que trabalhar mesmo. Mas é justamente porque não tem tempo para os filhos, que daí querem colocar os filhos numa redoma, proteger o filho de todo o vento, que na hora que vem o vento, o filho não sabe lidar. Na hora que vem a tempestade, ai, quero morrer. Porque não aprendeu a ter não na vida. Não aprendeu a lidar com as intempéries. Só que uma coisa, pai e mãe, você vai morrer. Eu adoro essa frase. Eu adoro. Você vai morrer. É verdade ou é mentira? E se você morre hoje, teu filho já está preparado para a vida? Teu filho já está preparado para os nãos que a vida vai dar para ele? Para as portadas na cara que ele vai ler? Você está esperando para prepará-lo quando? Ai, padre, porque para o meu filho eu vou dar tudo. E é assim que você está dando inferno para ele, tá? É assim que você está dando inferno para ele, tá? Por quê? Porque a igreja não vai dar tudo para ele. Quando chegar para o padre vai falar um monte de não para ele. Porque todas as coisas pecaminosas, mas sem dúvida nenhuma, chegou perto de mim, eu vou dizer, não, porque com os valores do céu, nós não abrimos mão. Ai, padre, mas acho que pode. Agora vocês viram aí, né? A PL do aborto. Ai, padre, acho que pode sim abortar. Não pode. Ai, mas eu vou deixar a igreja. Vai embora. É assim que você está indo para o inferno. Vai. Pode ir. As coisas do céu não abrimos mão. Não abrimos mão. É não ao pecado. É não às coisas ruins. É não às rejeições de Deus. Nós não temos relativização das verdades de Jesus. Só que cada dia mais nós estamos criando uma sociedade minhoca no meio do mundo, porque os filhos são protegidos de tudo. Quando vem o primeiro vento, não sabe lidar. Estamos criando minhocas na igreja, onde vem a primeira questão de fé, que eu tenho que decidir com a minha alma. Isso eu não abro mão. Eu não gosto dessa igreja não, acho que eu vou para outra. Vá. Porque a igreja não está preocupada em agradar pessoas. A igreja está preocupada em conduzir as pessoas para o céu. Esta é a preocupação da igreja. A preocupação da igreja não é te agradar, não é me agradar. A preocupação da igreja é nos conduzir para o céu. E claro que se a gente vai para o céu, muitas tempestades vão surgir, muitos problemas e muitos nãos nós vamos receber na nossa vida, porque para toda coisa importante, uma coisa importante na nossa vida, são muitos nãos que teremos. Quem é casado aqui, erga a mão. Olha que coisa linda. Casamento para você é importante? Sim ou não? Você que casou na igreja, o casamento é importante, sim ou não? Então você teve que dizer vários nãos na vida. Porque você disse sim ao casamento. Você que é marido, olha para tua esposa agora. Você disse não para todas as outras mulheres do mundo. Todas. Você disse não para todas as cantadinhas da internet. É não! Você que é esposa, olha para o teu marido. Quando você disse sim para o teu casamento, você está dizendo não para muito homem mais bonito que esse aí. Olha que coisa. Perdeu. Tem gente mais bonita? Claro que tem. Tem gente mais inteligente, mas você disse não. E é não.
Não é não. E nós precisamos aprender a fazer as coisas valerem no nosso coração. Porque hoje em dia um não meio sim, um sim meio meia boca, tudo minhoca. Porque quando o negócio fica meio é minhoca, é meio mole. Não podemos ter cristãos minhoca na nossa vida. Porque nós precisamos ser preparados para enfrentar as turbulências, os mares, as situações. E como fazer isto, padre? Como as crises que surgem, crise no casamento, crise na família, crise no trabalho. As crises são oportunidades que Deus permite acontecer, turbulências que Deus permite acontecer, para crescermos na fé, sempre, sempre, para nos tornarmos pessoas fortes, com os filhos, juventude. Ai, padre, terminei meu namoro, quero morrer. Não dá vontade de dar umas palmadas? Não pode porque é padre, né? Mas não dá vontade. Aprenda a lidar com os não. O teu namorado, tua namorada falou não para você, vá atrás de outro. Procura uma pessoa que vale a pena, né? Porque não adianta ficar um namoro meia boca. Ai, padre, mas eu amo tanto. Ele não te ama. Aceita isso. Aceita os nãos da vida, para você se tornar forte e encontrar uma pessoa que te mereça, que você vai criar junto um laço com ela. Senão fica esses não. Tá cheio de gente que vai para o casamento meia boca. Por quê? Porque ficou nesses não. Isto não é de Deus, já está lá na Bíblia. Mas a gente insiste em querer ficar criando mundinhos de redoma. Prepare a tua família para o céu. Prepare a tua filha, o teu filho para o céu. Prepare-o não para fugir das tempestades, mas para lidar com os ventos e as tempestades. Para enfrentar os ventos e as tempestades. E nós enfrentamos de uma maneira, ouvindo a voz de Jesus. Quando Jesus, Ele é quem tem o poder de fazer a tempestade passar. É Ele que acorda, porque no fundo, Ele não estava dormindo. No fundo Ele sabe o que estava acontecendo. No fundo Ele conhece tudo. Ele levou os discípulos lá para provar a fé dos discípulos. Ele já conhece tudo. Mas quando Ele se põe em pé e Ele diz, silêncio, cala-te. Naquele momento, Jesus mostra o poder da sua palavra. É a sua palavra que tem o poder de resolver toda a tribulação, toda a situação. É a força da sua palavra que tem o poder de botar as coisas em ordem e solucionar tudo. Mas precisamos ouvir esta palavra. Se não ouvirmos a palavra, as coisas continuarão turbulentas. Uma vez que ouçamos a palavra, todas as turbulências da alma são resolvidas. E nós temos 3 grandes ventos e turbulências. E temos que ter consciência disto. Os 3 grandes ventos e turbulências: o demônio, o mundo, a carne. O demônio cria situações turbulentas na nossa vida? Sim. A gente vem passar por situações complicadas porque tem intervenções do demônio querendo fazer a nossa vida se distanciar de Deus? Sim, sim. O demônio cria situações, né? Ele quer nos roubar da oração, faz a gente ficar tendo preguiça e não rezar, não ir na missa, de se distanciar da comunhão, da confissão. O demônio vai nos afastando de Deus, nos afastando das pessoas. Ai, padre, mas porque a coordenadora falou uma palavrinha torta para mim. E você está minhoca? Não pode ouvir uma palavra. Ouviu a palavra, entra por aqui, palavra torta, você está aqui por Jesus, vamos firme. Aí o padre nem olhou para mim hoje. Nossa, mas eu gosto tanto quando as pessoas falam isso para mim. Ai, o padre passou e nem viu eu. Nem olhou para mim. Que moleza. Que moleza. Ou então, quando as pessoas... Tem umas coisas que é tão engraçado.
tem gente que faz coisa para o padre, né? E já aprenda isso, você não está aqui para fazer coisa para o padre. É para Jesus. Aí faz, e aí quer aparecer para o padre. Vocês já viram, gente? Graças a Deus em Cabriúva não tem. Mas faz um negócio que quer só para o padre ver, para aparecer para o padre e falar: pois eu vi, eu olho. Pois eu não falo. Por quê? Porque não é para mim que tem que fazer. A gente faz e faz bem feito por Jesus. Porque se for para fazer pelo padre, pode parar de falar, pode parar de fazer. Não é para isso, né? Porque são pessoas minhoca, que depende do elogio, que depende do não sei o quê, e assim que vai para o inferno, criatura. Para de ser minhoca. Nós estamos firmes e fortes por causa de Jesus. É Ele a nossa força, é a voz dEle que a gente tem que ouvir para ficar firme. Satanás quer nos tirar com essas coisinhas. O mundo quer nos roubar de Deus. E aí ele vem com várias propostas mundanas para nos roubar de Deus. Propostas que às vezes parecem boas, propostas de trabalho. E aí o nosso trabalho é muito bom, mas vai tirar todos os meus domingos da missa. Atenção com isso. Atenção com isso. O meu trabalho é muito bom, mas vai me roubar de todas as coisas da igreja que eu faço. Muita atenção com isso. Trabalho é importante, mas ele não é o Deus da tua vida, hein? Não pode ser o Deus do nosso coração, hein? Porque se nos rouba de tudo, se nos rouba da fé, se nos rouba de Deus, é um trabalho do demônio, do mundo, do inimigo da alma. Porque o trabalho precisa estar equilibrado. Eu trabalho e eu rezo, eu tenho meu tempo com a família. Quando o trabalho me rouba da família, me rouba da igreja, me rouba de tudo, ele está sendo Deus no meu coração. Cuidado, porque é isto que o mundo vai cada vez mais trazendo essas propostas. Outro dia o padre explica melhor. Mas aí eu quero dizer uma coisa que é o inimigo mais perigoso. Satanás é perigoso? É. Mas Satanás só pode agir se você disser sim. Se você não disser sim, Satanás não age. Satanás não tem como agir. Ele te oferece, ele pega a maçãzinha e fala: olha a maçã, olha o pecado, Antônio. Mas ele só tem o poder de te tentar. Quem peca é você. Ele te tenta. Só esse é o poder de Satanás, de te tentar. Te tentar nos momentos de tribulação. Larga a igreja. Olha, nem viro você. Olha, tá vindo a tormenta. Esse Jesus está dormindo. Para que você está lá? Não, larga a fé. Ele tem o poder de tentar, mas você pode dizer não. O mundo tem o poder de querer te envolver e você achar que, como você está naquele grupinho, no grupinho da fofoca, se eu não falar também, não, vão me chamar de careta. No grupinho da maconha, juventude, porque nós temos um problema muito grande aqui na nossa região. Bebida e maconha. Se eu não estou ali no momentinho junto com os amigos. Se eu falar não, eu sou careta. Eu sou não sei. Vocês prestem atenção, meus filhos. Juventude. Se eu disser não, eu não estou no grupo. Olha aí, o mundo tem o poder de ir envolvendo. Mas o inimigo mais perigoso é a carne. E a carne aqui, nós temos que entender muito bem que não são questões sexuais, porque todo mundo quando fala, a carne, a carne é fraca, né? E tudo vai associando a sexo, e colocando isso como grande. Atenção, a carne não é isso não. A carne diz respeito à nossa condição humana. O único que tem o poder de te roubar de Deus é você. Porque Satanás te tenta, o mundo
o máximo que ele vai poder fazer é te excluir, é tirar a tua vida, matar, como vários morreram por causa da fé. É isso que o mundo pode fazer, mas o único que pode te conduzir ao inferno é você mesmo. Quando você diz não a Deus e sim a Satanás. Quando você diz não ao mundo, quando você diz não a Deus e diz sim ao mundo, o único que tem o poder de te conduzir para o inferno é você. Vem na missa, ouve o que o padre falou, mas isso não é para mim não. E sai daqui e continua sendo minhoca. Sai daqui e continua meia boca. Sai daqui e não põe em prática. O único que tem o poder de te levar para o inferno é você. Por isso, meus queridos, que o teu coração no dia de hoje aproveite todas as situações da vida, e ainda que tenha sofrido tribulações, problemas, dificuldades, tudo, agradeça a Deus, inclusive pelas dificuldades, pelos problemas, pelas situações difíceis que você enfrenta. Agradeça a Deus e peça a Ele que você possa crescer mais na fé, crescer mais nas coisas do céu, não ser uma pessoa que tenha medo de Deus, mas uma pessoa que viva em comunhão, que conhece de verdade Deus. E para terminar, Santo Antão tem um dos seus escritos, nome engraçado, né? Santo Antão. Quem que era? Uma anta grande, Antão, não é? Santo Antão. Ele escreve, perto de morrer, ele vai escrever sobre uma situação com Jesus que ele teve, onde Satanás apareceu para Santo Antão, e Satanás começou a bater em Santo Antão, e ele começou a apanhar de Satanás, e ele rezava: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus, eu estou aqui enfrentando Satanás, e ele apanhando de Satanás, Jesus me ajuda, e parece que Jesus não estava lá, né? Jesus não estava ouvindo, Jesus, e ele lá brigando, e tal, e vai, e vem, e vai, até o momento que ele vence Satanás, Satanás vai embora, e aí Jesus aparece. E aí, Antão, como que você está? Santo Antão vira e fala assim: agora? É agora que você apareceu? Eu estava lá apanhando, eu estava lá me arrebentando, e sozinho o senhor não estava lá? Aí agora o senhor está aqui aparecendo? Quando tiver tudo ótimo, agora? Aí Jesus vira para Santo Antão e diz assim: oh meu filho, você não estava sozinho, eu vi tudo, mas eu queria te ver lutar, para você se tornar forte, e a vitória ser tua, junto comigo, mas uma vitória tua. Então isso daqui é um ensinamento tão maravilhoso que Jesus faz através de Santo Antão, para que a gente não resmungue, não reclame. Em frente, lute, com garra, com força, com fé, unido a Jesus, ouvindo Jesus, para que, ouvindo Ele, nos afastemos das propostas de Satanás, ouvindo Ele, deixemos as propostas do mundo, ouvindo Ele, não caiamos nas seduções da carne que nos roubam do céu, mas ouvindo Ele, nos tornemos fortes, não minhocas. É por isso que Jesus queria fortalecer os discípulos, e para isto levou eles para o meio do mar. Talvez hoje, queridos, ninguém saiba da sua situação, ninguém saiba, porque você está no meio do mar enfrentando as ondas. Talvez ninguém saiba, mas talvez seja para você não passar vexame também, pela falta de fé. Então, vamos crescer na fé, e vamos deixar que Jesus vá nos modelando. Não reclame, porque ninguém sabe do que você está passando. Deus sabe, Deus sabe.
Ele quer te ver lutar, mas você não está sozinho na luta. Ele está com você. Coragem, força, ânimo, para sermos pessoas fortes. Amém. Vamos ficar em pé? Depois de 2 horas, não é?